Este vídeo é como uma carta, escrita com carinho, para você que sonha em ser mãe um dia, para você que guarda esse desejo em silêncio, que imagina um rostinho, que conversa com Deus no quarto fechado, que sente esperança e medo ao mesmo tempo. Talvez ninguém saiba o quanto esse sonho é grande dentro de você. Talvez você sorria por fora, mas por dentro carrega perguntas, expectativas e orações que ninguém escuta. Mas essa carta não vem com respostas prontas. Ela vem com presença, com respeito, com amor. Seja bem-vinda. Essa carta também é para você. Talvez você esteja ouvindo essa carta em um dia comum. Um dia que parece igual a tantos outros, mas por dentro o seu coração carrega algo que nunca foi comum. Um sonho. O sonho de ser mãe. Talvez você nunca tenha dito isso em voz alta. Talvez só Deus saiba, né? Talvez só você e o travesseiro nas noites silenciosas. Porque existem sonhos que a gente guarda com cuidado, com medo de que alguém minimize, com medo de ouvir. Já pensou em outra coisa? Como se fosse fácil mudar o que pulsa dentro. Essa carta é para você que sente esse desejo crescer devagar, às vezes com esperança, às vezes com dor, às vezes com um nó no peito que não sabe explicar. Talvez você veja bebês na rua, carrinhos passando, né, barrigas crescendo, e o coração aperta, não de inveja, mas de saudade de algo que você ainda não viveu, uma saudade do futuro. E isso é estranho, não é? Sentir falta de algo que ainda não chegou. Chorar por alguém que ainda não existe nos seus braços. Orar por um nome que você ainda não escolheu. Talvez você já tenha imaginado como seria. O quarto, as roupas, o cheirinho, o primeiro choro. Talvez você tenha conversado sozinha. Quando você chegar, eu vou. E ninguém ouviu. Mas você ouviu. Deus ouviu. Talvez você esteja cansada de ouvir frases prontas. Vai dar certo. Na hora certa. É só ter fé. Relaxa que vem. Como se o seu coração pudesse simplesmente desligar. Como se o tempo fosse algo fácil de esperar. Como se o desejo não doesse. Essa carta não vem para te corrigir. Não vem para te apressar. Natu, não vem para te prometer nada. Ela vem para ficar ao seu lado. Porque esperar cansa. Esperar dói. Esperar às vezes faz a gente duvidar até de si mesma. Talvez você já tenha se perguntado: por que não comigo? O que eu fiz de errado? Será que Deus me esqueceu? E depois se sentiu culpada por pensar isso. Como se não pudesse questionar. Como se sentir tristeza fosse falta de fé. Mas você é humana. E humanos sentem. Humanos choram. Humanos se cansam. Você não precisa ser forte o tempo todo. Não precisa sorrir sempre. Não precisa fingir que está tudo bem quando não está. Seu desejo é legítimo. Seu sonho é válido. Sua dor merece respeito. Talvez você esteja em um tempo de espera que ninguém vê. Por fora, a vida segue. Por dentro, você conta os meses, os ciclos, as datas. Talvez você evite certos assuntos. Evite certos convites. Evite certas comemorações. Não porque você não ama as pessoas, mas porque às vezes dói estar onde o seu sonho ainda não chegou. E tudo bem,
Você não é ingrata. Você é sensível. Você não é fraca. Você é humana. Talvez você já tenha orado assim: Deus, eu só queria entender. Eu só queria saber se vai acontecer. Eu só queria um sinal. Mas às vezes o céu fica em silêncio. E o silêncio machuca. Mas o silêncio não é abandono. Ele é um espaço, um tempo, um processo que você ainda não consegue ver. Talvez hoje você só precise ouvir isso. Você não está atrasada. Você não está errada. Você não é menos mulher por ainda não ser mãe. Seu valor não começa quando um filho chegar. Seu valor já existe agora. Você já é inteira, mesmo esperando. Talvez esse sonho esteja te moldando, te tornando mais sensível, mais empática, mais profunda. Talvez você esteja aprendendo a cuidar, antes mesmo de ter alguém nos braços. Cuidar da esperança, cuidar da fé, cuidar do próprio coração. E isso também é maternidade, de certa forma. Uma maternidade que começa por dentro. Talvez um dia, quando você olhar para trás, vai perceber que essa espera não foi vazia, que ela te transformou, que ela te preparou, não de um jeito mágico, mas de um jeito real. Talvez hoje você só esteja cansada de esperar. E tudo bem. Essa carta não vai te pedir paciência, não vai te pedir força. Ela só quer te dizer: você não está sozinha nesse sonho. Existem outras mulheres como você, esperando, orando, chorando em silêncio. E, mesmo sem se conhecerem, vocês se entendem. Talvez hoje você precise se abraçar um pouco mais. Ser gentil consigo mesma. Parar de se cobrar tanto. Você não precisa viver essa espera como punição. Você pode viver como caminho, mesmo sem entender tudo. E se, em algum momento, você se sentir fraca, lembre, ser fraca não é desistir, é sentir. E sentir é sinal de que seu coração ainda está vivo, esperando, sonhando, amando alguém que ainda não chegou. Essa carta é para te lembrar disso. Bem, talvez uma das coisas mais difíceis nessa espera seja a sensação de que o tempo anda diferente para você. Para o mundo, tudo corre. As pessoas seguem. As notícias mudam. As fases passam. Mas para você, alguns dias parecem longos demais. Como se o relógio tivesse decidido desacelerar só para testar o seu coração. Talvez você já tenha sentido isso. Olhar o calendário e pensar: já se passou tanto tempo. Tempo de espera. Há tempo de oração. Tempo de perguntas sem resposta. Às vezes você tenta não pensar. Tenta se distrair. Tenta viver outras coisas. Mas o desejo volta. Ele sempre volta. Ele aparece em um comercial, em uma foto, em um nome que você escuta na rua. E de repente, lá está ele de novo, o sonho. Talvez você tenha aprendido a sorrir quando alguém anuncia uma gravidez. Você sorri de verdade, porque você ama as pessoas. Mas por dentro, o coração aperta. E você se pergunta se é errado sentir isso. Se é egoísmo. Se é falta de amor. Mas não é. É saudade do que você ainda não viveu. É o seu coração dizendo: eu também quero. Você não precisa se culpar por isso. Seu amor não diminui o amor pelos outros. Seu sonho não rouba a alegria de ninguém. Ele apenas existe. Talvez você já tenha ouvido: aproveita enquanto não tem filho.
Made como se você estivesse em um tempo de folga, como se o seu agora fosse vazio, mas você sabe, não é vazio. Seu agora é cheio de perguntas, cheio de conversas silenciosas com Deus, cheio de imaginação, cheio de preparação invisível. Talvez você já tenha pensado: será que eu aguento esperar mais? E tudo bem pensar isso. Esperar cansa. Esperar desgasta. Esperar às vezes nos deixa amargas, mesmo sem querer. Talvez você já tenha tentado ser forte. Já tenha dito para si mesma: não vou pensar nisso hoje. Mas o coração não obedece comandos. Ele sente quando sente. E você não é fraca por isso. Talvez você esteja vivendo uma espera que ninguém respeita, porque as pessoas acham que é só um desejo, mas para você é parte da sua identidade. É algo que mora dentro, que não cresce nem diminui, apenas permanece. Talvez você esteja cansada de se explicar, de responder perguntas, de ouvir conselhos que não pediu. Já tentou isso? Conheço alguém que talvez seja melhor adotar, talvez não seja da vontade de Deus. Frases jogadas como se fossem simples, mas que machucam, porque ninguém vê o quanto você já tentou, o quanto você já orou, o quanto você já chorou sozinha. E essa carta quer te lembrar: você não deve explicações sobre o seu sonho. Você não precisa justificar a sua dor. Você não precisa provar nada. O seu tempo é seu. O seu processo é seu. Talvez hoje você esteja em um dia mais pesado. Um daqueles dias em que tudo dói um pouco mais. Em que você se sente cansada de esperar. E tudo bem. Você não precisa ser forte hoje. Pode só existir, respirar, sentir. Talvez você esteja aprendendo, mesmo sem perceber, a confiar em Deus de um jeito diferente. Não aquele confiar romântico, cheio de frases bonitas, mas um confiar cansado, um confiar machucado, um confiar real. Aquele confiar que diz: eu não entendo, mas continuo aqui. Isso também é fé. Talvez você esteja achando que a sua vida só vai começar quando esse sonho se realizar. Mas a sua vida já está acontecendo, agora, mesmo esperando. Você já está vivendo, amando, crescendo, mudando. E isso importa. Talvez quando tudo acontecer, você vai olhar para trás e perceber que esse tempo não foi em vão, que ele te ensinou coisas que só quem espera aprende. Paciência que não vem fácil, empatia por quem sofre, silêncio que ensina. Talvez hoje você só precise ouvir: você não está atrasada, você está no seu tempo. Mal e o seu tempo não precisa ser igual ao de ninguém. Talvez a parte mais difícil da espera seja viver algo que ninguém vê. Por fora, sua vida parece normal. Você trabalha, sai, conversa, sorri. As pessoas te veem rindo, mas não veem o que acontece quando você chega em casa. Não veem quando você senta na cama e deixa o silêncio tomar conta. Não veem quando você ora baixinho, com medo até de fazer barulho. Não veem as lágrimas que você segura, para não preocupar ninguém. Não veem o cansaço que não é físico, é da alma. Talvez você tenha aprendido a ser forte em público, a responder: tá tudo bem, mesmo quando não está.
porque explicar dói. Repetir machuca. E às vezes as pessoas não sabem ouvir. Talvez você já tenha sido a única solteira no grupo de amigas casadas. Ou a única sem filhos, em reuniões de família. Mas talvez você se sinta deslocada, como se estivesse em uma fase que ninguém mais vive, e isso machuca. Não porque você não ame sua família, mas porque você sente que está parada, enquanto todos seguem. Mas você não está parada. Você está vivendo um processo invisível. Ninguém vê quando você se anima com pequenos sinais. Ninguém vê quando você perde a esperança por um dia e depois tenta se levantar, né? Ninguém vê as conversas que você tem com Deus na madrugada. Ninguém vê quando você pergunta, né? Será que eu fiz algo errado? E depois se sente culpada por perguntar. Talvez você esteja cansada de ser a mulher forte, de ser a que aguenta, de ser a que nunca reclama, mas até as mulheres fortes se cansam. E você tem direito de estar cansada. Você não precisa ser exemplo. Não precisa ser inspiração. Você só precisa ser humana. Talvez você esteja vivendo uma dor que não cabe em palavras, porque não é perda, mas também não é conquista. É espera. E a espera é um lugar estranho. Não é começo. Não é fim. É meio. E viver no meio cansa. Talvez você se sinta culpada por sentir tristeza, como se não tivesse motivos. Mas você tem. Você sonha. E quem sonha se machuca quando demora. Talvez você já tenha pensado em desistir do sonho. Não porque deixou de querer, mas porque dói querer. Mas desistir não é esquecer. É tentar se proteger. E Deus sabe disso. Ele conhece seu coração. Conhece sua dor. Conhece suas perguntas. Mesmo aquelas que você tem medo de dizer. Talvez você precise ouvir hoje. Deus não te ignora. Ele não brinca com seus sentimentos. Ele não é indiferente ao seu choro. Mesmo quando o céu parece fechado, Ele está perto. Perto da sua cama. Perto do seu travesseiro molhado. Perto do seu silêncio. Talvez você não sinta nada. Nenhum sinal. Nenhuma resposta. Mas a ausência de resposta não é ausência de cuidado. Às vezes Deus trabalha no silêncio. Não no silêncio que machuca, mas no silêncio que prepara. Talvez você ainda não entenda. E tudo bem. Você não precisa entender agora. Você só precisa continuar. Um dia de cada vez. Uma oração de cada vez. Um suspiro de cada vez. E mesmo quando ninguém vê, Deus vê. Ele vê você sendo forte, quando queria desistir. Ele vê você sorrindo, quando queria chorar. Ele vê o amor que você já carrega, por alguém que ainda não chegou. E isso é lindo. Talvez você viva nesse lugar estranho, onde esperança e medo caminham juntas. Você acorda pensando, talvez hoje, mas ao mesmo tempo, e se nunca? Seu coração parece dividido. Uma parte acredita, outra parte se protege. Porque esperar machuca, mas desistir dói mais. Então, você fica nesse meio termo. Nem totalmente confiante, nem totalmente descrente. E tudo bem. A fé verdadeira não é aquela que nunca treme.
é aquela que continua, mesmo tremendo. Talvez você tenha começado a medir a esperança, a se permitir sonhar só um pouco, com medo de se frustrar demais. Você não sonha grande, você sonha com cuidado, como quem pisa em chão fino, como quem segura algo frágil. Porque você já se machucou antes, já se decepcionou, já chorou no banheiro para ninguém ver. Talvez você já tenha se animado com atrasos, com sintomas, com possibilidades. E depois, o silêncio de novo. O ciclo recomeça. O coração dói. E você se pergunta: por que eu ainda espero? Mas a resposta é simples. Porque você ama alguém que ainda não chegou. E amor não desliga. Talvez você tenha tentado não criar expectativas, não fazer planos, não pensar em nomes, mas o coração faz isso sozinho. Você não manda nele. Ele sonha, ele imagina, ele cria histórias e depois tenta se esconder quando dói. Talvez você se culpe por isso, por criar expectativas, por se empolgar. Mas isso não é fraqueza, é humanidade. É o seu coração dizendo: eu ainda acredito. Mesmo cansado, mesmo machucado, mesmo com medo. Talvez você esteja cansada de ouvir que precisa confiar mais, como se confiança fosse um botão. Você confia do seu jeito, com suas falhas, com seus questionamentos. Isso também é fé. Não. Talvez hoje você só consiga orar assim: Deus, eu não sei mais o que pensar, mas eu ainda estou aqui. E Deus ouve orações cansadas. Ele não espera discursos bonitos. Ele entende gemidos, lágrimas, silêncios. Talvez você esteja entre a esperança e o medo. E tudo bem estar aí. Não é um lugar errado. É um lugar humano. Você não precisa escolher entre acreditar e se proteger. Você pode fazer os dois. Pode sonhar e, ao mesmo tempo, segurar o coração com cuidado. Isso não é falta de fé. É maturidade. Talvez você esteja aprendendo que fé não é a ausência de medo. É continuar apesar dele. E isso é lindo. Porque você continua, mesmo quando dói, mesmo quando cansa, mesmo quando ninguém entende. Talvez hoje você precise ouvir: você não é fraca por ter medo. Você é corajosa por continuar. E Deus vê isso. Ou se Ele vê você todos os dias, colocando um pé na frente do outro. Mesmo com o coração cansado, Ele vê você acreditando, mesmo sem garantias. E isso é fé. Uma fé real, sem maquiagem, sem frases prontas, sem espetáculo. Só você e Deus, no meio da esperança e do medo. E isso é suficiente. Talvez, em algum momento, você tenha se pegado comparando sua história com a de outras mulheres. Não porque você queira, mas porque é humano. Você entra nas redes sociais e vê anúncios de gravidez, chás revelação, barrigas crescendo, quartos sendo montados. E de repente, o coração aperta. Não é inveja, é dor. É o seu sonho, olhando para você, através da vida de outra pessoa. Talvez você fique feliz por elas, de verdade. Mas,
Ao mesmo tempo, sinta um vazio difícil de explicar. E então vem a culpa. Por que eu me sinto assim? Que tipo de pessoa eu sou? Mas você é humana. Você sonha. Você espera. E esperar machuca. Comparação não nasce do orgulho. Nasce da dor. Talvez você tente evitar. Bloquear palavras. Silenciar contas. Pular stories. Não por falta de amor, mas por cuidado consigo mesma. E isso é maturidade. Você está se protegendo. Talvez você se compare também com quem já é mãe. Minta e pense. Será que eu daria conta? Será que eu seria boa? Como se o sonho viesse junto com o medo de falhar. Você não sonha só com o filho. Você sonha em ser uma boa mãe. E isso mostra o tamanho do seu coração. Talvez você ache que não está pronta, que precisa melhorar, que precisa resolver coisas antes. Mas ninguém está totalmente pronto. Nem quem já tem filhos. A maternidade ensina no caminho, no erro, nem no acerto, na tentativa. Talvez você esteja achando que outras mulheres merecem mais, que são melhores, que são mais capazes. Mas Deus não distribui sonhos sem propósito. Se esse desejo mora em você, é porque você tem algo para oferecer. Talvez você não veja ainda, mas está aí. Comparar sua história com a dos outros é injusto com você. Você não sabe o que elas viveram. Elas não sabem o que você vive. Cada coração carrega suas batalhas. Talvez hoje você precise parar de se medir pela régua dos outros. Você não está atrasada. Você está no seu tempo. E o seu tempo não precisa ser igual ao de ninguém. Talvez você esteja aprendendo a celebrar as conquistas dos outros sem diminuir as suas dores. Isso é maturidade emocional. Isso é crescimento. E não é fácil. Mas você está tentando. E isso já é muito. Talvez hoje o maior gesto de amor seja não se comparar. Ser gentil consigo mesma. Respeitar o seu processo. Honrar a sua história. Porque ela importa. Mesmo que ninguém veja. Mesmo que ninguém entenda. Deus vê. E Ele conhece cada detalhe do seu coração. Talvez tenha chegado um momento em que você cansou de falar sobre isso. No começo, você contava, desabafava, pedia oração, compartilhava esperança. Mas com o tempo, as palavras foram acabando. Não porque o sonho morreu, mas porque falar dói. Cada pergunta abre ferida. Cada conselho não pedido pesa. Cada "e aí, novidades?" machuca um pouco mais. Então você se cala e o silêncio vira companhia. Você guarda o sonho num lugar só seu, onde ninguém toca, onde ninguém opina. Talvez você tenha parado de pedir ajuda, de falar com as pessoas, mas continua falando com Deus, mesmo quando não sabe o que dizer. Às vezes sua oração é só um suspiro, às vezes é só um olhar para o teto, às vezes é só "o Senhor sabe", e Ele sabe. Talvez você sinta que o sonho está ficando pesado demais, que carregar isso sozinha está te cansando. Mas você não sabe
Como dividir? Porque ninguém entende totalmente. Porque ninguém sente como você. Mas então você finge que está tudo bem. Muda de assunto. Ri. Mas quando fica sozinha, o coração fala. Talvez você esteja vivendo um luto estranho. Não é a perda de alguém, é a perda de uma expectativa, de um tempo que passou, de uma versão sua que você imaginou. E luto também existe nisso. É permitido chorar pelo que não aconteceu. É permitido sentir pelo que você esperava viver. Você não está exagerando. Bom, você está sentindo. Talvez você tenha pensado: vou parar de sonhar. Não por falta de desejo, mas por autoproteção. Como quem diz: se eu não espero, não dói. Mas o coração não obedece essas decisões. Ele continua esperando, em silêncio. Talvez você esteja mais quieta agora, mais reservada, menos expansiva. E tudo bem. Às vezes a alma precisa de silêncio para não quebrar. Bom, Deus entende seu recolhimento. Ele não te cobra alegria. Ele não te cobra força. Ele te acolhe. Talvez hoje você só precise ouvir. Você não precisa explicar o seu silêncio. Você não precisa justificar a sua dor. Você pode sentir do seu jeito. Deus não te apressa. Ele caminha no seu ritmo. Mesmo quando você anda devagar. Mesmo quando você quer parar. Ele fica. E isso importa. Ama, talvez você esteja em uma fase de menos palavras e mais sentimentos. E Deus também fala nesse lugar, no silêncio, na lágrima, na saudade. Talvez, mesmo sem perceber, você esteja ficando mais profunda, mais sensível, mais empática. A dor te molda, não para te ferir, mas para te ensinar a sentir. E isso é bonito, mesmo que doa. Talvez você não perceba, mas a espera também ensina. Bem, ensina de um jeito silencioso, sem diploma, sem aplausos, sem reconhecimento, mas ensina. Talvez você esteja aprendendo a ter paciência com a vida. Não aquela paciência bonita que a gente posta, mas a paciência real, que dói, que cansa, que exige respiração funda. Talvez você esteja aprendendo a confiar sem controle, porque você já tentou planejar, já tentou prever, já tentou entender e nada funcionou. Bom, então você aprende a soltar um pouco, não porque desistiu, mas porque entendeu que não dá para carregar tudo sozinha. Talvez você esteja aprendendo a falar menos e ouvir mais, a perceber pequenos sinais, a sentir detalhes que antes passavam despercebidos. Um pôr do sol, uma música, uma conversa, um abraço. A espera te deixa mais sensível, mais atenta, mais profunda. Mãe, talvez você esteja aprendendo a se cuidar melhor, a respeitar seus limites, a dizer não, a se afastar do que machuca. Isso também é amadurecimento. Talvez você esteja aprendendo que sua vida não começou quando o sonho surgiu. Ela já existia antes e continua existindo agora. Você é mais do que o que espera. Você é filha, amiga, mulher, pessoa. Seu valor
não está suspenso no futuro. Ele existe hoje. Iron. Talvez você esteja aprendendo a orar de outro jeito. Menos palavras, mais sinceridade, menos promessas, mais verdade. Talvez suas orações não sejam mais tão bonitas, mas são reais. E Deus prefere orações reais do que discursos ensaiados. Talvez você esteja aprendendo a reconhecer suas emoções, a não fugir delas, a não se culpar por sentir tristeza, raiva, medo, esperança. E tudo cabe dentro de você, e tudo é humano. Talvez você esteja aprendendo que fé não é ausência de dor. É caminhar com dor. É continuar, mesmo sem respostas. É levantar, mesmo cansada. Talvez você esteja aprendendo a ser forte sem deixar de ser sensível. A chorar sem se sentir fraca. A sentir sem se envergonhar. Isso é maturidade emocional. Talvez, quando tudo acontecer, você vai perceber que essa mulher que você é hoje não é a mesma de antes. Você está mais profunda, mais empática, mais consciente. A espera te transformou, não porque foi fácil, mas porque foi vivida. Talvez hoje você precise ouvir isso. Nada do que você viveu foi em vão. Nem as lágrimas, nem os dias difíceis, nem os silêncios. Tudo te moldou. E você não é a mesma que começou a esperar. Você cresceu, mesmo sem perceber. E isso também é vitória. Talvez em algum momento dessa caminhada, você tenha começado a se olhar diferente. Não de forma crítica, mas mais profunda. Você começa a perceber o quanto já mudou, o quanto já amadureceu, o quanto já aprendeu a se levantar sozinha. Talvez você lembre de quem você era no começo, mais ansiosa, mais apressada, querendo respostas imediatas. E hoje você respira mais fundo. Você aceita mais o silêncio. Você entende que nem tudo vem quando a gente quer. Isso não significa que a dor acabou, mas significa que você aprendeu a caminhar com ela. Talvez você tenha parado de se perguntar por quê o tempo todo e começou a perguntar: o que isso está me ensinando? Isso é maturidade. Talvez você esteja aprendendo a se amar de um jeito novo, sem depender tanto do futuro, sem condicionar sua felicidade a um acontecimento. Você começa a perceber que sua vida tem valor, agora, mesmo esperando. Que você pode rir, sonhar, viver, mesmo carregando esse desejo no peito. Talvez você tenha parado de se ver como a que espera e começou a se ver como a que vive. Porque você vive todos os dias, mesmo nos dias difíceis. Você trabalha, você se esforça, você cuida de pessoas, você constrói coisas. Seu sonho não te define, ele faz parte de você. Mas não é tudo o que você é. Talvez você esteja aprendendo a se respeitar mais, a não aceitar comentários que machucam, a colocar limites. Isso é amor próprio. Talvez você esteja aprendendo que nem todo mundo vai entender sua dor, e tudo bem. Você não precisa.
da aprovação de todos. Você só precisa da sua própria paz. Talvez você tenha começado a escolher melhor com quem compartilha seus sentimentos. Isso é maturidade emocional. Você não se fecha, você se protege. Talvez você esteja mais forte hoje do que imagina. Não aquela força barulhenta, mas a força silenciosa, que levanta da cama, que continua trabalhando, que continua acreditando, mas mesmo cansada. Talvez você esteja se tornando alguém mais empático, mais compreensivo, mais sensível à dor do outro. A espera te ensinou a olhar com mais cuidado. Você não julga tanto, você entende mais. Talvez você esteja se tornando a mulher que você precisava ter encontrado lá no começo. E agora, você é essa mulher para si mesma. Isso é lindo. Ou, talvez hoje, você consiga olhar para si com mais carinho, perceber o quanto já venceu, o quanto já suportou, o quanto já cresceu. E isso importa, mesmo que ninguém aplauda, mesmo que ninguém veja. Você sabe, e Deus sabe. Talvez uma das maiores mudanças que acontecem dentro de você seja quando você começa a viver, mesmo esperando. Não porque o sonho deixou de importar, mas porque você entendeu que sua vida não pode ficar suspensa até algo acontecer. No começo, talvez você pensasse: quando eu for mãe, aí sim vou ser feliz. Quando isso acontecer, minha vida começa. Mas o tempo foi passando e você percebeu que a vida já estava acontecendo nos dias comuns, nas conversas simples, no trabalho, nos cafés tomados sem pressa, nos encontros inesperados, nas risadas que surgem do nada. Você percebeu que a vida não espera os sonhos se realizarem para existir. Ela acontece agora. E aos poucos, você começou a permitir que momentos bons entrem na sua rotina, sem culpa. Você se permite rir, sem pensar, não deveria estar triste. Você se permite comemorar, sem achar que está traindo seu sonho. Porque você entendeu, alegria não cancela dor. E dor não cancela alegria. Elas podem existir juntas. Talvez você tenha aprendido que viver bem não é esquecer o sonho, é não se punir por ele, é não transformar a espera em prisão. Você começa a perceber que sua identidade não está só no futuro, ela está no agora. Você é mulher agora, você é inteira agora, você tem valor agora. Talvez você tenha parado de se comparar tanto, parado de medir sua vida pela vida dos outros. Mas você entende que cada história tem um ritmo, um tempo, um caminho, e isso te traz paz. Talvez você tenha aprendido a celebrar pequenas coisas, um dia bom, uma conversa leve, uma conquista simples. Você entende que a felicidade não precisa ser grandiosa para ser real. Às vezes ela é só um momento de descanso, um sorriso, um pensamento tranquilo, e isso já é muito. Talvez você tenha parado de se cobrar tanto, de achar que precisa ser perfeita, forte, inabalável. Você entendeu que pode ser frágil, cansada, confusa e ainda assim seguir. Talvez você tenha aprendido a pedir ajuda, a admitir quando não está bem,
a falar: hoje não consigo. Isso é maturidade. Você não precisa provar nada para ninguém. Talvez você tenha começado a cuidar mais de si, do seu corpo, da sua mente, do seu coração. Porque você entendeu que se você não se cuidar, ninguém fará isso por você. E isso não é egoísmo, é sobrevivência emocional. Talvez você tenha aprendido a respeitar seus limites, a dizer não, a se afastar do que machuca. Você não quer mais se colocar em lugares que te ferem. Isso é amor próprio. Talvez você tenha começado a perceber que esperar não significa ficar parada. Você está se tornando alguém. Todos os dias, você está crescendo, mudando, aprendendo, mesmo sem perceber. Talvez um dia, quando tudo acontecer, você vai olhar para trás e pensar: eu fui forte. Eu continuei. Eu não desisti de mim. E isso vai ter valor. Um valor que ninguém tira. Talvez hoje você precise ouvir isso. Você não está desperdiçando sua vida porque ainda não realizou um sonho. Você está vivendo. E viver é o maior presente. Você não precisa se apressar. Não precisa se comparar. Não precisa se culpar. Você está fazendo o melhor que pode com o que tem. E isso é suficiente. Talvez você ainda chore, ainda sinta saudade, ainda sinta vazio às vezes. Mas agora, você também sabe sorrir. Sabe descansar, sabe respirar. Você não vive só de espera. Você vive de momentos. E isso é lindo. Você está aprendendo que sua história não é menor porque ainda não chegou onde você sonha. Ela é profunda, rica, cheia de significado, porque foi vivida. Talvez chegue um dia em que você simplesmente se cansa de tentar controlar tudo, de contar meses, de fazer contas, de criar cenários na cabeça, de imaginar 1000 finais diferentes. Você percebe que isso só te deixa mais cansada, mais ansiosa, mais distante da paz. Então, aos poucos, você começa a soltar, não porque deixou de se importar, mas porque entendeu que carregar tudo sozinha está te adoecendo. Você aprende que nem tudo depende de você, que existem coisas fora do seu alcance, fora do seu tempo, fora do seu controle. Aí isso dói no começo, porque a gente gosta de ter respostas, de ter planos, de sentir que manda na própria história. Mas algumas histórias não se escrevem assim. Algumas precisam de entrega, de espera, de confiança. Talvez você comece a dizer: Deus, eu não sei mais como fazer. Eu já tentei de tudo. Agora eu entrego. E isso não é desistir. É descansar. Descansar o coração. Descansar a mente. Descansar a alma. Talvez você perceba que tentar controlar tudo só te afastou de viver o hoje. E você decide voltar para o agora, para o que você pode viver hoje, para o que você pode sentir hoje, para o que você pode cuidar hoje. Você aprende que o futuro não precisa ser resolvido agora,
Ele vai chegar, quando tiver que chegar. Talvez você comece a confiar de um jeito novo. E não aquela confiança cheia de certezas, mas uma confiança simples, que diz: eu não entendo, mas sigo. Eu não vejo, mas continuo. Eu não sei como, mas acredito. E isso é fé, uma fé real. Sem frases prontas, sem garantias, sem espetáculo. Só você e Deus. Talvez você entenda que controlar tudo não te protege da dor. Só te cansa. E soltar te devolve leveza. Você aprende que não precisa ter tudo definido, que pode viver um dia de cada vez. Hoje, amanhã, você vê depois. Talvez você comece a confiar mais no processo, no caminho, no tempo, e isso te traz uma paz diferente. Não aquela paz de quem já chegou, mas a paz de quem está caminhando. Talvez você entenda que o controle te fazia perder momentos. Agora você começa a viver mais presente, a ouvir melhor, a sentir mais, a perceber detalhes. Você está aqui, agora, e isso importa. Talvez hoje você precise ouvir. Você não precisa dar conta de tudo. Você não precisa resolver tudo agora. Você pode descansar no meio do caminho. Deus não te apressa. Ele caminha com você. E isso é suficiente. Talvez agora, depois de tudo que você ouviu, o seu coração esteja um pouco mais calmo. Não porque as respostas chegaram, mas porque você se sentiu vista, compreendida, acolhida. E isso já é muito. Essa carta não veio para te dar soluções. Ela veio para te lembrar que você não está sozinha, que o seu sonho é legítimo, que a sua espera tem valor, que o seu coração é precioso. Mas talvez você ainda não saiba como tudo vai acontecer, quando vai acontecer, de que forma vai acontecer. E tudo bem, você não precisa ter todas as respostas agora. Você só precisa continuar. Um dia de cada vez, um passo de cada vez, uma respiração de cada vez. Talvez hoje você esteja um pouco mais cansada, ou um pouco mais sensível, ou um pouco mais esperançosa. Tudo isso cabe. Tudo isso é humano. Mas você não precisa se corrigir, se apressar, se comparar. Você pode ser exatamente quem você é nesse momento, com suas dúvidas, com suas lágrimas, com sua fé imperfeita, com seu coração sincero. Deus conhece cada detalhe de você. Ele conhece seus silêncios, suas orações não ditas, seus medos escondidos, seus sonhos guardados. Nada passa despercebido. Talvez você ainda chore quando ver uma barriga, e talvez ainda sinta um aperto quando alguém anuncia uma gravidez. E tudo bem, isso não te faz menos forte, te faz verdadeira. Você está vivendo algo profundo, algo que molda, algo que ensina, algo que transforma, mesmo que ninguém veja. Você não é fraca por sonhar, você é corajosa, porque sonhar em meio à espera é um ato de fé. Talvez hoje você precise apenas descansar, respirar fundo, soltar um pouco do peso, ser gentil consigo mesma. Você não precisa sair daqui
diferente, mais forte, mais positiva. Você só precisa sair em paz, com o coração um pouco mais leve, com a certeza de que você importa, de que sua história importa, de que sua espera importa. Obrigada por ficar até aqui. Obrigada por confiar essa parte tão sensível da sua vida a essa carta. Não. Se um dia você voltar a esse vídeo, que ele te lembre do quanto você é forte, mesmo quando não se sente assim. Você não está atrasada. Você não está esquecida. Você não está sozinha. Com carinho, para o seu coração que espera. Obrigada por estar aqui. Se essa carta falou com você, fique à vontade para voltar. Com carinho, mamãe.